Deus abençoe. Gente amiga, nós vamos ler um versículo aqui na palavra de Deus, aqui no Evangelho. Segundo Mateus, capítulo 11, versículo 14, Jesus dá testemunho de João. O lógico seria João dar testemunho de Jesus. Mas, aqui está invertidos os papéis. Vamos lá. Ele diz assim: e se vocês querem saber, ele é o Elias que havia de vir. Entenderam? Jesus dá testemunho de João Batista e disse para aquele povo: se vocês querem saber, eu afirmo para vocês, esse é o Elias que havia de vir. Mateus 11, versículo 14. Eu quero que vocês, amigos, internautas, né, ouvintes de qualquer cantinho do Brasil, eu quero que vocês parem um pouquinho para pensar no que nós temos acabado de ler nas Escrituras Sagradas. Ele não está dizendo que João Batista é Elias, que isso é uma encarnação, que a pessoa pode pegar isso aqui como abrir um precedente, um pressuposto, alguma coisa assim, nada disso. Ele não está ensinando isso. É o Espírito. João veio no espírito de Elias, austero, profeta, ríspido com todos, até mesmo com militares. Alimentação exótica, gafanhoto seco no eirado. Não era um melado feito em casa, era mel silvestre da floresta. A roupa era de um profeta do Velho Testamento. O look. Ele veio no espírito de Elias. Nada faltava. Não. E o Senhor Jesus disse: vocês querem saber se é o Elias estava para vir, chegou. Mas os discípulos entenderam. Em Lucas, em Marcos, que ele estava falando de João Batista. Pastor, qual que é o título dessa ministração? Pasmem, apóstolo, ou no plural, apóstolos, um grande equívoco. Um grande engano. Para essa dispensação nossa, nós não temos base bíblica para esse dom de apóstolo. Para essa dispensação, nós não temos base bíblica. Você vai falar, e Efésios, pastor? E Coríntios? Eu sei. Eu sei, eu conheço os textos, né, que você está aí em mente, né? Mas preste atenção nisso.
Os homens de Deus, os grandes homens de Deus do passado, eles não tinham essa vaidade de ser chamados de apóstolos. Não. Não eram vaidosos, egocêntricos, né? Ostentando alguma coisa, rótulos. Era o irmão Moody, D.L. Moody. Irmão Moody. O irmão Guilherme Carey. O irmão George Miller, aquele dos orfanatos lá na Inglaterra. O irmão Lutero, Martim Lutero, o irmão João Calvino. Não tinha apóstolo antes. Agora deixa eu dar corda para vocês aí do outro lado. A Bíblia chama de apóstolo alguém que nem era apóstolo. Jesus passou a noite numa montanha em oração a Deus, ali, a sós com o Pai, em comunhão. Mas diz assim o Espírito Santo, quando era dia claro, quando já era dia claro, chamou a si os discípulos a quem deu nome de apóstolos. Ponto. 12, ele chamou ali 12. Pastor, não se perdeu, né? É verdade, porque estava escrito que um se perderia. Lá no livro de Salmos, né? Falou do ofício de Judas, ou eu conheço como Judá de Queriote e você como Judas Iscariotes. Barnabé é chamado de apóstolo, mas ele não era apóstolo. Isso é uma coisa carinhosa, amistosa. Tiago, irmão do Senhor, é chamado de apóstolo, mas ele não era apóstolo. Carinhosamente, amistosamente, chamam ele de apóstolo em Gálatas. Barnabé é pelo livro de Atos dos Apóstolos. Porque Tiago é irmão do Senhor. Paulo diz, Tiago, a nenhum dos apóstolos vi, quando ele veio do deserto, aquela coisa toda, né, para Jerusalém. A não ser Tiago, irmão do Senhor. Apóstolo Tiago, irmão do Senhor. Os Tiagos que nós temos na Bíblia são dois, os apóstolos. Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu, e ponto. Não tem mais apóstolo com esse nome. Era uma coisa amistosa, carinhosa. O respeito que esses irmãos tinham, então era chamado de apóstolo. Mas ele nem fazia questão disso. Eles nem faziam como esses grandes homens de Deus, né? Imagina, o príncipe dos pregadores, Spurgeon ou Spurgeon, como você quiser. Billy Graham é chamado de o Papa dos Evangélicos, eu ouvi alguém rotulando ele dessa forma. Um grande homem de Deus, né? Levou muitas pessoas a Cristo. E é um irmão. E é um exemplo, né, para a igreja. Com certeza. Do Senhor Jesus. São homens de Deus. E que fizeram a sua obra, realizaram aquilo que Deus tinha para eles realizarem e combateu o bom combate, acabaram a carreira, guardaram a fé. Isso é uma realidade. E todos eles, irmão, servos de Deus. Eu estava meditando, há muito tempo eu venho meditando sobre isso para conversar com vocês nessa tarde de domingo aqui, da Casa Missionária, sobre essa questão.
de uma pessoa ela ver no espírito da outra. Parecido. Similar. João Batista é similar a Elias. Jesus coloca ele lá em cima, diz que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, a lei, os profetas duraram até João. Mas ele diz, o menor no reino de Deus é maior do que João. Porque ele já não é nascido de mulher, é nascido de Deus. O Espírito. Você sabe que Deus levantava adversários? Por exemplo, para Salomão, quando ele caiu no pecado, prostituiu outros deuses, adotou deuses das mulheres com que ele contraía matrimônio para selar aliança política, essa coisa toda. E Deus lhe levantou um adversário. Deus suscitou um adversário, pelo menos 2 vezes na Bíblia, está escrito ali. E dava o perfil do adversário. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eram adversários levantados por Deus. E adversários terríveis. O camarada fugindo do patrão, fugindo do seu senhor. Veja que adversário é esse. Oh, mas tô doido para você estar no trono. Escravo fugido, né? O camarada tá doido para ter liberdade e ter um status. Deus lhe levantou, o Senhor levantou um adversário a Salomão, depois levantou um adversário aquele outro homem lá, né? O espírito de povos etíopes e sírios, aquela coisa toda, aquele rei lá na frente, não é? É o espírito. Vinha naquela fúria. Porque é um adversário. O Senhor suscitou um adversário. No espírito de outra pessoa do passado. É isso. Agora, quando o João Batista vem no espírito de Elias, isso é muito positivo. Isso é bacana. Isso é maravilhoso. João, no espírito de Elias. E foi tão clara a coisa que, meu Deus, se vocês quiserem saber, ele é Elias. Se o Elias estava para vir, chegou. Não fala aquela passagem que vocês saíram a ver. Um homem ricamente vestido, uma cana abalada pelo vento. Não. Falando de João Batista. O espírito que ele veio era o espírito de Elias, o mesmíssimo. Né, pastora? Agora, isso é muito positivo. Isso é uma coisa que todo mundo gostaria, não é? De vir no Espírito, ser enviado por Deus, estar aqui na face da terra, no Espírito de um grande homem de Deus do passado, ou de uma grande mulher de Deus, as irmãs, né? Grande mulher de Deus do passado, no espírito de Esther, imagina, no espírito de Raabe, imagina, colocou a vida em risco para colher em paz os espiões ali em Jericó, olha só. Aqueles homens de Deus, né, enviados por Deus. É. Agora, pastor, existe apóstolos nessa nova dispensação? A resposta é um enfático não. Por quê? Vamos lá. Os apóstolos teriam que ter visto a Cristo. Acompanhado a obra dele, do batismo até a ascensão.
lançados os alicerces, os fundamentos da igreja. 1, 2, 3. Isso é impossível na nossa dispensação, nessa dispensação da graça. Hoje, isso é impossível. Paulo diz assim, ó, outro fundamento ninguém pode pôr, ninguém tenta colocar, além do que já foi lançado pelos apóstolos. Esses apóstolos eram colunas da igreja de Cristo. Pedro, Tiago, João, Paulo. São colunas da igreja de Cristo. Então, apóstolo nessa nossa dispensação, não. Devido ao perfil, que era exigido. Paulo não diz a Coríntios ali, ele diz assim, ó, porventura não vi eu também a Jesus? Ó, se a pessoa começasse a duvidar que ele era apóstolo e questionar alguma coisa, né, porque ele era o último, veio como um abortivo, alguma coisa assim, não é? Nascido fora de tempo. Mas ele disse assim, eu via Jesus. E essa era a principal credencial de um apóstolo. Tem que ter visto a Cristo. Você tem que ter estado com Jesus, olhado no olho dele, falar a cor dos olhos dele, a barba, o cabelo, tudo certinho, o perfil dele. Você tem que saber. Porque senão é apóstolo nada. Os homens de Deus não querem rótulos. Nós queremos o enchimento do Espírito Santo. Eu fui selado com o Espírito Santo quando criei. Aos 12 anos de idade, aceitando a Cristo como Salvador, eu fui selado com o Espírito. Mas aí veio o enchimento. Estou me convertendo. Você já conhece essa frase do pastor? Eu estou me convertendo a cada dia. Conversão é um processo. Você precisa converter. Coisas que foi uma conversão, sabe? Aquela coisa que deixou marcas, como em Jacó. Como em Paulo, deixaram marca essas conversões, esses eventos que eu vi ali, esses encontros concretos, deixou marca. O camarada caiu do cavalo, literalmente. Ficou cego. Outro mancou, até o dia da morte estava manco. Raquel nem reconhecia direito, né? Porque meu marido não era manco. Agora eu estou vendo um manco e ele mancou até o dia da morte. Quando foi abençoar os filhos de José, ali ele abençoou em pé, né? Mas encostado no bordão. Encostado naquela bengala. Por quê? Porque a perna não funcionava. Conversão deixa marca. Ninguém me moleste, dizia Paulo, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém me violente, ninguém me moleste, ninguém fique, sabe, me torrando a paciência, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Os grandes homens de Deus fizeram uma grande obra mundo afora. O irmão, olha só, o irmão Livingstone, sarando as feridas na África. Morrison, sarando as feridas na China. Judson, sarando as feridas na Birmânia, na Burma, né? naquele tempo o país mudou de nome. Guilherme Carey, o sapateiro remendão, sarando as feridas na Índia. Aleluia, glória a Deus. Está aqui, ó. Nós temos a biografia de todos eles. Continentes, nações. Paulo ficou num determinado lugar, diz assim, de sorte que toda a Ásia, não é para você entender todo o continente asiático, mas uma província ali, sabe? Toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. Veja só. Sem internet, sem isso aqui que nós estamos usando agora, sem FM, sem televisão,
sem holofotes, câmera fotográfica, Sem celular. sem celular. Toda a Ásia, de sorte que toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. Se perdeu alguém lá, mas a palavra de Deus foi pregada. Sabe por quê? Porque Paulo semeava a palavra. Eu dou muito certo com ele, mas ele, somos irmãos mesmo, não tem jeito. Ele já está no céu e nós vamos para lá também, em nome de Jesus. Porque nós aqui também semeamos a palavra. O que semeia, semeia a palavra. Agora, tem muita gente que gosta de ostentar. Se bobear, ele pede tapete vermelho. Chegar em algum lugar, estende tapete vermelho aí para mim, moçada. Porque está chegando aqui o grande apóstolo. O grande fulano. Tem até apóstolo rei, né? O missionário Delvan Lima lá em Brasília, ele fala, né? O apóstolo rei. Quer dizer, o povo está indo para cima, né? Querendo ir para cima. Não, porque ninguém quer descer na casa do oleiro, né? Descer na casa do oleiro, ver um homem trabalhando com barro lá sobre as rodas. Não. Queria para cima. O homem subiu na árvore para ver Jesus. Eu vou subir aqui, vou ver Jesus, mata a minha curiosidade, ele nem vai me ver, que a agenda dele está carregada, é muita gente. Pega aqui, puxa dali, chama e tudo, clama. Eu vejo ele, mata a curiosidade e ele nem me vê e pronto, acabou. Um pequenino Zaqueu. E Jesus disse assim, desce depressa. Zaqueu, desce depressa. Porque você está acima da cabeça de Deus, rapaz. Olha só olha a posição do homem. Acima da cabeça de Deus, pastora. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu o recebeu em sua casa, prazerosamente. E creu ele toda a sua casa. Olha só que coisa maravilhosa. Eu me recordo de um ancião argentino. Ancião. Eu recordei da palavra de Deus que diz assim, a palavra do ancião, ela deve em silêncio ser ouvida. Eu sou um ancião. Eu não tenho aquela idade daquele homem, com a cabeça como um algodão já, né, aquela coisa. E ele disse assim, pastor, os homens estão indo para a lua, Deus continua na terra. Aquilo falou profundamente ao meu coração, pastora. Estava eu e a pastora lá numa noite, lá em Uberlândia, na igreja lá do pastor Rubem, lá, o Movimento Cristão e Missionário, onde minha irmã Magda e congregava lá, né? O Sidney, que já não está mais conosco. Enfim, minha família congregava lá com o pastor Rubem e a pastora Ímel, lá em Uberlândia. Eu vi aquilo ali. Eu nunca esqueço, isso é uma realidade. Porque as pessoas... Você já viu a corrida rumo à Lua agora? A partir de 2025? Era só americano, né? Não, agora, rapaz, já tem americano, russo, chinês, árabe, tudo. Uma fila, ver quem vai. E já disseram, nós não vamos lá buscar pedrinha dessa vez. Os homens estão indo para a lua, pastor, mas Deus continua na terra. Porque não resolvemos os problemas aqui. Olha o problema, olha a problemática, olha o Brasil. Olha o comércio. Olha o social. Olha o religioso. Olha o político. Olha o econômico. Olha a situação do povo brasileiro. O meu povo. Como que eu vou para a lua? Agora tem gente que vive no mundo da lua, né? Não é fácil, né, pastor? Né, pastora? Tem gente que vive no mundo da lua. Mas esse mundo ele é irreal, ele é fictício. Nós temos que fechar, não tem jeito, né? Você está entendendo, meu amigo, minha amiga? Você está entendendo essa ministração? Que nós aqui somos despojados. Glória Aprendi a Deus. com Cristo. Porque se é sal, não pode estar em exposição. Você já viu promoção de sal? Eu nunca vi. Ó, supermercado fulano de tal, uma rede no Brasil está fazendo promoção de sal. Eu nunca vi isso. Faz promoção de carne, picanha, maminha, essa coisa toda, né? Mas sal, vós sois o sal da terra. Se o sal aparecer, eu como sal da terra, se eu aparecer aqui, o meu Jesus não aparece.
Por isso que o homem disse assim, eu quero que ele cresça, contanto que eu continue me diminuindo, seja diminuído. O homem, João Batista, quero que ele cresça. Eu quero que Cristo cresça em nosso ministério. Eu, mas a minha esposa, vamos para baixo. Nós vamos descer para a casa do oleiro, para ver ele trabalhar com o barro ali sobre as rodas, ver tirar as impurezas, fazer um vaso novo, colocar na casa de Deus e dar a ele poder contra as enfermidades e pandemias e mazelas e coisas, e doença e demônios. Isso é que é o importante, isso é que é bonito, isso é que é maravilhoso. Não é ser grande diante de Deus. Não, um vaso feito por Deus. Deus até fala, né, pastor? Fala Isso. assim que tudo aquilo, né, que é elevado entre homens, né, diz assim que é abominação diante de Deus. Elevado. Altivo demais, sabe? Tudo que é elevado entre os homens aqui, sabe, aquele medalhão, aquela estrela, aquela coisa, isso é abominação aos olhos de Deus. Os que dizem apóstolos, você está entendendo? Os que dizem ser apóstolos, mas não são. São obreiros fraudulentos. São cães gulosos, Isaías 56. Cães gulosos, comendo a carne das ovelhas, como está no profeta menor. Ezequiel diz, arranca a lã das ovelhas, a gordura, é extorquir, é explorar a fé dos fiéis. Eu não estou generalizando. Tem gente fazendo a obra de Deus direitinho no Brasil. Eu sei. No Brasil tem uma igreja preparada para ser arrebatada. E tem aqui pastores verdadeiros. Tem missionários verdadeiros. Eu gosto da pregação da Camila, uma irmã em Cristo. Do missionário lá em Brasília, não é? Meu colega, tem um amigo que eu tenho lá em Brasília, missionário Delvan Lima, mas a pastora. Amém. Né? Amamos a pregação desses irmãos, porque fala coisa com coisa, né? Prega a palavra de Deus. É o que está na palavra, na Bíblia Sagrada. O Espírito. Deixa eu fechar. Não. Você deve estar pensando em Efésios, ali nos dons, Coríntios. Lá vai aparecer apóstolos. Eu quero ler um versículo e terminar. Aqui em Filipenses. Filipenses 4 e 9. Quer ver? O que também aprendestes, falando conosco, com a igreja. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. É Paulo. Isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Glória a Deus. Aonde entra apóstolo aqui na nossa dispensação? Porque ele disse, o que aprendeste, o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim. Isso praticai. Não tem nenhuma previsão de apóstolo aqui nesse inteirinho. Não tem. E o Deus da paz será convosco. Filipenses 4 e 9. Sabe quem falou assim também? Que nós falamos de Paulo, Pedro, na segunda carta, Judas, São Judas Tadeu, João, no seu Apocalipse, se aumentar as pragas, se diminui os acessos ali à árvore da vida, as benesses. Agora deixa eu fechar para vocês aqui em nome de Jesus. O que semeia a palavra de Deus. Tão somente a palavra de Deus. Nada de ostentação, de vaidade, de orgulho, soberba, nada disso. Presunção, nada disso. Não tem nenhum valor
aos olhos. Quem vai adorar a Deus? Os que não têm vaidade. Ó, Salmo 24, não é isso? Pois é, né? O espírito. Os homens estão no espírito de usar. Aquele que carregava a arca de Deus num carro de boi, aquela coisa toda. O pastor tinha carro de boi na fazenda. Entendo de carro de boi tudo profundamente. Fazíamos carro de boi e tínhamos carro de boi. Usar. Aiô e usar. Os dois rapazes ali guiando o carro de boi com a arca da aliança. A presença de Deus ali em Israel. Os irmãos estão no espírito, esses apóstolos estão no espírito de usar. E as irmãs no espírito de Jezabel. A mulher que se diz profetiza. Não é que o nome dela era Jezabel, pastora, que essa de Apocalipse, né, que Jesus diz assim, ó, tem Jezabel, toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, que se diz, não é, aos olhos de Deus não era, ela se intitulava como profetiza. Essa mulher não chamava Jezabel. Ele está fazendo uma alusão a Jezabel de Acabe, aquela dos cílios, das unhas, aquela coisa, sabe, de muito maquiagem. Não, mas ela era totalmente maquiada. Tudo que ela tinha direito no reino, ela colocava no corpo dela, para parecer maquiada, bela, linda, aquela coisa toda. Desejável. As irmãs no espírito de Jezabel. Mulher que se diz profetiza. E os homens no espírito de usar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As coisas estavam indo muito bem. A arca sendo conduzida, aquela coisa toda. Até mesmo alegria. Está conduzindo a arca, vai levar, está removendo ela de um lugar para outro e tal. E as coisas iam bem enquanto estava no plano. Mas quando subiu a eira... Deixa eu dizer uma coisa. Boi tropeça no lugar alto. Altares. Boi tropeça no lugar alto. Quando chegou no lugar alto, o boi tropeçou. O rapaz imaginou que a arca ia esborrachar lá no chão. Era uma caixinha de madeira com a tampinha chamada de propiciatório, com aqueles dois querubins fazendo sombra ali com as asas sobre aquela arca ali, e aquela arca ela soltava faísca, ela dava choque, ela matava, ela se olhasse para dentro dela recebia maldição, essa coisa toda. Era a arca da aliança, a presença de Deus entre o povo dele, entre Israel, no meio de Israel. E Uzá imaginou que a arca ia esborrachar e levou a mão para sustentar a arca. Como pode ser isso? Se isso é a presença de Deus, se isso tem algum valor aos olhos de Deus, jamais Deus vai deixar essa arca cair e se esborrachar. Tem que algum Oliabe ou Bezalel ter que remendar ela, consertar a arca? Não! Aquilo era a presença de Deus. Deus tinha o maior carinho com aquela caixinha de acácia. Como ele levou a mão para sustentar, porque imaginou o pior, e aquilo para ele não significava nada, não era mais que uma caixa de madeira. E Uzá foi ferido como eu nunca vi outra pessoa. O próprio Davi falou isso na Bíblia. Deus abriu rotura em nós. Davi sentiu aquela coisa, ficou com medo. Como virá a minha arca do Senhor? Mandou ela lá para a casa de Obed-edom e Deus abençoou a casa de Obed-edom. Aleluia, graças a Deus, glória a Deus. 90 dias na casa de Obed-edom, Deus prosperou ele, porque ele sabia lidar com a arca da aliança, com as coisas de Deus, com as coisas misteriosas do Senhor, com o segredo do Senhor. O segredo do Senhor é para os tementes, diz Salmos. Deus abençoou a casa de Obed-edom tremendamente. Você saía, uma pastora colega foi lá agora, falou, pastor, eu estive lá na aldeia de Obed-edom, Israel. Veja só. Quantas vezes, pastora, os Uzás, apóstolos, no espírito de Uzá,
acha que o serviço que ele está prestando a Deus é absolutamente, totalmente aceitável a Deus. Não vai ter um refúgio de forma alguma. Tudo que eu faço para Deus, ele assina, olha, eu faço e ele vai só assinando embaixo. Um engenheiro, dando lá o parecer dele, ponto. São nessas horas que pensa que o serviço é totalmente aceitável a Deus, jamais vai ser cerceado pelo Espírito Santo, alguma coisa assim, ou refugado. Quantas vezes? São nessas horas que os usás têm que ser feridos. Precisa ser ferido, porque senão a pessoa vira um monstro. Tem gente aí que se embruteceu, é um bruto. Não é? Com ostentação, com títulos, com rota, essa coisa toda. Homens no espírito de Uzá. Mulheres no espírito de Jezabel. Mulher que se diz profetiza, aparece no livro de Apocalipse. Agora eu quero fechar com Jesus. Se despojou. E Jesus se despojou de toda vaidade, tudo. Ele se despojou. Abaixo dos anjos, ao nosso nível, nível de homens. E foi até a morte de cruz. Veja só. Tirou suas vestimentas de cima, lá naquela coisa do lava-pés, naquela cerimônia. E foi até a morte. A obediência de Cristo até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de qualquer nome, de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Fechou. Glória a Deus. Você entendeu que nessa dispensação não cabe? Até bispo, o estatuto do ministério aqui, onde eu sou pastor, até bispo. Apóstolo não. Porque ostentação é vaidade. E nós não temos base na palavra de Deus. Paulo, Filipenses, você pode ver, viu? Paulo, Pedro, Judas, João no Apocalipse, mas Paulo aos Filipenses. Que vocês viram de mim, ouviram de mim, recebeste de mim e tudo. Transmite a homens fiéis. E o Deus de paz será convosco. Queira como nós, eu e minha esposa, a pastora Almerita, sermos serviçais de Cristo. O irmão Silas e a irmã Almerita, servos, serviçais do Deus Altíssimo. Deus te abençoe, espero que tenha esclarecido muitas coisas e quebrado o cativeiro, né, pastor? Em Se nome alguém de Jesus. tiver dúvida, pastor, liga para nós, né? Pode ligar no WhatsApp, né? 034, pastor, é de Gurinhatã, cidade do Pequeno Pássaro Azul. 034 9 96 50 17 42. E tem um canal, viu? O Negueb de Deus. Com o pastor Silas José. Com a pastora Almerita. Dezenas de mensagens. O canal Negueb de Deus. Você pode ligar para nós vamos tirar sua dúvida e crescermos, né? E nos edificarmos mutuamente em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até a próxima. Amém. Glória a Deus.